Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. A divina providência nos dá como presente neste dia a graça de comemorarmos a solenidade de Todos os Santos. Uma festa belíssima, em cuja ocasião nós recordamos aquelas pessoas, aquelas almas generosas que disseram sim à vontade de Deus. Então, seja nesse momento da homilia, como depois na palestra, nós teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre esse tema da santidade. Algumas noções que possam nos ajudar no nosso caminho de santificação. Para que ninguém possa dizer, eu não faço isso porque eu não sou santo. Eu não sou santo e deveria ser. Porque todo batizado é santo. Porque todo batizado se insere no corpo místico de Cristo, na igreja. Porque todo batizado ele é templo da Santíssima Trindade. Então, como é que um templo da Santíssima Trindade não é santo? No decorrer da nossa vida, a nossa tarefa é simplesmente não impedir ao Senhor que Ele manifeste a sua santidade em nós. Então, quem eram os santos? Super-heróis? Quem eram santos? Pessoas extraordinárias? Quem eram santos? Pessoas que não viviam nesse mundo? Qual é o nosso conceito de santidade? A partir do Evangelho, nós entendemos que a santidade é sobretudo alegria. A santidade é felicidade. A santidade, sim, é uma inversão de valores. A santidade é uma inversão da mentalidade que pode caracterizar o mundo em cada época. Porque o mundo, como estrutura de pecado, ele é sempre distante de Deus. Então, para aqueles que querem ser santos, essas pessoas são chamadas a viver em uma inversão, em uma contradição, em relação àquilo que o mundo oferece. Mas a santidade e a felicidade, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, isto é, felizes, são essas pessoas. Então a santidade é alegria. Não existe um santo que seja triste, independentemente do seu temperamento ou do seu caráter. A santidade é alegria. E aqui, infelizmente, muitas pessoas na igreja, com uma concepção desviada,
apresenta a santidade como algo triste, como algo que é fruto de formalismo. Uma santidade que é autorreferencial. Uma santidade que é fabricada com as próprias mãos. Uma santidade que é somente propósitos a serem feitos. Uma santidade que não atrai. Uma santidade que julga. Uma santidade que não vem de Deus. Triste de um santo chato. A santidade é beleza. Por vezes nós esquecemos esse fundamento. Conheci tantas pessoas e há o risco em mim, como há o risco nas pessoas que eu conheço e conheci, de se trancarem dentro de si achando que podem simplesmente ser santas, isoladas do mundo, das pessoas, dos parentes, dos amigos. Pessoas que se tornam não santas, mas se tornam ilhas. Pessoas que se tornam amargas. Pessoas que, por querer exorcizar nos outros todo tipo de falha, acabam se tornando elas próprias possessas de uma atitude que exclui. A santidade não é um olhar que recrimina, embora o pecado é sempre pecado e nós devemos lutar para não pecar. Isso é claro. Mas a santidade é suave. Então o santo é um polo de atração da beleza de Deus. O santo, ele se coloca como alguém que tem sempre a aprender alguma coisa. E nós somos chamados a essa santidade, a essa felicidade. Deus também quer realizar em nós maravilhas. Pode ser que no decorrer da estrada, muitas pessoas, muitos devotos, acabem se frustrando porque não veem em suas vidas uma santidade como aquela de Padre Pio, de São Francisco, de Madre Teresa. Mas Deus não fez duas Madre Teresas. Deus não fez dois santos iguais, por quanto se pareçam em suas devoções, no culto eucarístico, na devoção mariana. Nenhum santo se repete. E na igreja, está faltando você, como santo. Eu sou uma pedra que falta na igreja como santidade. No mosaico da santidade de Deus, está faltando você. Ah, padre, mas eu não consigo. Isso não é para mim. Porque na primeira leitura eu escutei que os santos passam por uma grande tribulação. A exemplo dos mártires que deram a vida. Quem foi trucidado, quem perdeu a cabeça. Eu não consigo. Eu não sei simplesmente aceitar uma correção. No alto do meu orgulho, eu não sei aceitar uma crítica. Como é que eu posso ser santo? Eu não quero sofrimento. Como é que eu posso ser santo? Eu não aceito perdoar. Como é que eu posso ser santo? Então isso não é para mim, padre. É belo o que o senhor está dizendo. Nós comemoramos hoje tantos santos, mas isso não é para mim. E eu afirmo que é. É para cada pessoa, é para cada filho de Deus. Na igreja não existe somente Beata Alexandrina, que viveu da Eucaristia. Na igreja não existe somente aquelas pessoas que jejuaram durante meses, anos. Na igreja tem espaço para todo tipo de pessoa que quer viver a santidade. Porque a santidade é a beleza de Deus derramada em nossos corações. E ela não se repete.
E como é difícil entender isso. E a santidade se encaixa perfeito com a sua vida, com a minha vida. Qualquer que seja a sua vida, é a vida melhor que tem para ser vivida. E nela, Deus te pede a santidade. E o que é a santidade, afinal? A santidade é amizade. É santo quem é amigo de Deus. É santo quem sabe dizer sim a Deus. É santo quem faz a vontade de Deus. É santo quem é maleável. Porque a pessoa rígida está mais direcionada ao perfeccionismo do que à santidade. É santa a pessoa que tem paciência na correção muitas vezes, que espera. Então nós vamos aprendendo o que é ser santo no decorrer da nossa vida, da nossa experiência com Deus. Então isso é para todos. Não é somente para alguns. Existem aquelas pessoas que são modelos, que são canonizados. Vidas extraordinárias que nos levam a dizer sim, é possível, veja só. Mas eu posso ser santo e não ter aquela vida. Eu posso ser santo no silêncio, escondido, que é a mais bela de todas as santidades. E como dizia a irmã Lúcia, que ainda não é santa, né? Viu Nossa Senhora, ainda não é canonizada, mas dizia que no outro mundo nós teremos muitas surpresas. Quem sabe quantos santos vivem no escondimento, alheios aos olhares do mundo. Quem sabe na minha casa tem um santo e eu não reconheço. Certa vez eu fui em peregrinação, lá em Coimbra, visitar o convento das Carmelitas, onde a irmã Lúcia esteve por muito tempo. E perguntando, né, que a irmã pudesse contar para o nosso grupo como era a vida da irmã Lúcia, ela disse assim, nada de extraordinário, fazia o que todo mundo fazia, ponto. Eu digo, meu Deus do céu, irmã, opa, irmã, docilidade, cadê a doçura da esposa de Cristo? Mas, né? Mas é a verdade. Santidade não é porque a gente chega em um lugar e vê a pessoa flutuando. Oh, meu Deus, isso é santo, viu? Mas no dia a dia, com as intermináveis lutas da nossa vida, que só o nosso coração conhece, com aquela capacidade extrema de dizer, não, eu não quero pecar porque Jesus não merece. Quanto é gostoso o pecado, humanamente falando, mas eu não quero porque Jesus não merece. Então, quantas surpresas nós teremos no outro mundo? A santidade. Então, não é para os super-heróis, para pessoas normais, que se deixam conduzir por Deus. No fundo, santidade é amor. É santo toda pessoa que aprende a amar. É simples, não é complicado. E por ser simples, nós complicamos. A santidade não está distante, mas está bem próximo, como esse Deus Santíssima Trindade que nos acompanha. E como prova que não é para super-heróis, na Sagrada Escritura nós conhecemos algumas histórias, algumas missões, vocações, de pessoas que Deus escolheu assim, simplesmente para dizer, você também pode ser incluído. Quando Deus promete uma herança, uma multidão incontável, como as estrelas do céu, que seria a descendência de um homem, quem é que Deus escolhe? Abraão, um velho, com a mulher quase que estéril. E Deus escolhe essa pessoa. Quando Deus quer anunciar ao faraó que o seu povo deveria ser libertado do Egito, o grande êxodo, o grande sinal do Antigo Testamento, quem é que Deus escolhe? Um gago. Como é que você vai mandar um recado importantíssimo por alguém que não sabe se comunicar? E Deus envia. Por quê? Porque a obra é dele, não é nossa. Os santos não são super-heróis. São pessoas que aprendem a amar. Uma mãe pode ser santa
um pai pode e deve ser santo. E assim por diante. Ora, nessa solenidade nós volvemos o nosso olhar ao Senhor, aquele que é fonte de toda a santidade, para que a igreja desse tempo, dessa nossa atualidade, conheça os novos santos. Quantos aqui dentro possivelmente podem mudar a história da igreja, como São João Paulo II, como Santos Francisco e Jacinta. Quantas coisas admiráveis nós podemos fazer se Deus toma realmente as rédeas da nossa vida. Então, no fundo, qual é a dificuldade da santidade? É confiar em Deus. É querer se substituir àquilo que somente Deus pode e sabe fazer. É querer ditar regras ao Senhor, quando na verdade, em pouco tempo, Nossa Senhora santificou os pastorinhos, prontos para o céu em 2 anos, capaz de mudar a história do mundo, no tocante à economia, à política. Nenhuma outra aparição de Nossa Senhora mexeu tanto com o mundo como Fátima. A santidade, a beleza. Pedimos ao Senhor essa graça, essa compreensão. Deixar de tantos formalismos, de tantas chatices, de tantas imposições e começar de fato a tecer uma amizade com o Senhor, a construir essa beleza com Deus, que quer nos santificar. Que sejamos essa luz de resposta. E concluo. Depois nós iremos aprofundar um pouco mais, não tanto, um pouco mais na catequese. Mas eu vos deixo como conclusão algo para refletir. Já escutei várias vezes, tanto na internet, vendo e ouvindo, falando com algumas pessoas também. O seguinte: padre, vamos rezar para que Jesus volte logo. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Vamos rezar para que Jesus volte. Então, a oração dessa pessoa não é o fato de querer estar com Jesus. É eliminar os problemas do mundo. Certo. Mas a igreja, em todo o tempo, ela soube dar uma resposta, que é a vida dos santos, a toda a atualidade. Então, cadê a nossa resposta? A nossa oração não pode ser somente Jesus venha porque o mundo está assim, acabe logo. Isto é, desça da cruz e elimine a todos. A nossa resposta deve ser a santidade vivida. Ou melhor, a amizade com o Senhor. Essa é a nossa resposta. Em um mundo difícil, onde possivelmente muitos acham que não existam bons e santos sacerdotes, bons e santos educadores, nós temos pelo menos dezenas de pessoas que estão mudando a atualidade. Dentre tantos, um que eu conheço, que esteve no nosso seminário, Dom Fábio Rosini, na Itália, capaz de arrastar milhares de jovens. Mas o que é que aquele sacerdote tem? Nunca ouvi dizer que fizesse algum milagre. Não faz coisas extraordinárias. Mas o que é que aquele sacerdote tem? Vida autêntica. É pobre, reconhece a sua pobreza e se entrega ao Senhor. Então, na nossa atualidade, falta essa resposta. Senhor, se o mundo precisa de uma resposta à altura, eis-me aqui. Eu não sou capaz. Eu não tenho possibilidade. Mas se a tua misericórdia quer se dispor da minha humanidade para ser uma resposta ao mundo, eis-me aqui. Eu não me subtraio. Fazes somente aquilo que tu sabes e podes fazer. Essa é a nossa resposta da santidade. Nos entregar nas mãos do nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.